Fluminense em especial, que está celebrando o título, e celebrando principalmente ter tirado do caminho esse adversário indigesto que foi a LDU ao longo da história. Muitos tricolores que tinham na memória aquelas duas derrotas seguidas em finais, em 2008 e 2009, tinham nessa Recopa, que pode ser um título talvez menos importante em termos de status do que aquelas duas disputas, mas que ganhou muita importância para o tricolor por ter a LDU do outro lado. É natural, o futebol produz esse tipo de rivalidade, esse tipo de sentimento no torcedor, e ele é absolutamente legítimo. Então, é uma noite para a torcida do Fluminense se lembrar por muito tempo, celebrar por muito tempo, e terminou vencendo o jogo o time que buscou ganhar o tempo todo, né? A LDU teve muito pouco a oferecer do outro lado do campo. Entrou, aparentemente, no Maracanã, tentando fazer o tempo passar e fazer o jogo caminhar ou com o empate que daria o título a ela, e não conseguiu incomodar o Fluminense nem sequer nos minutos em que teve um jogador a mais entre o primeiro e o segundo gol do Fluminense. Então é difícil dizer que o resultado é injusto, por mais que a gente possa discutir aqui sobre a atuação do Fluminense. Só mais um detalhe interessante, a gente conversou muito durante o período de janela sobre o Fluminense estar dobrando a aposta num perfil de jogador numa fase de carreira mais avançada. É uma amostragem ainda muito pequena para dizer se a temporada vai dizer que isso funciona ou não. Mas hoje, você ter alguns jogadores com essa experiência no banco terminou por ser fundamental para mudar a dinâmica do jogo, para mudar a cara do jogo. Especialmente o Renato Augusto, o Douglas também, mas especialmente o Renato Augusto teve papel fundamental na mudança do que foi o jogo de hoje. Entrou muito bem o Renato Augusto, né? Fez poucos minutos, é verdade, mas minutos de boa intensidade, boa dinâmica e clareza sobre o que pode fazer dentro de campo, mesmo já com uma idade avançada. Alex, boa noite. O Fluminense conquista mais um título e não abriu mão em nenhum momento do seu jeito de jogar, né? Ficou com a bola. Como já era previsto no intervalo, o Diniz trouxe o André pra zaga. A gente conversava até no primeiro tempo, né? Eu falei, pode ter certeza, vai tirar o Felipe Melo. Tá te ouvindo. Não, a gente estava conversando, né? Eu falei, pode esperar, vai tirar o Felipe Melo. O Eduardo Barros Auxiliar estava suspenso, então o contato hoje era com o Felipe. E vai colocar um jogador de ataque, que é o John Kennedy, que foi expulso de novo, né? Segunda final sul-americana do Fluminense, e nas duas, John Kennedy acabou expulso, e por motivos diferentes. Mas ele fez a mudança, o Fluminense amassou a LDU e conseguiu os gols que precisava. Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo está em casa, o torcedor e todo mundo envolvido nessa família fluminense, quebrando de novo mais esse paradigma para se libertar realmente de títulos que ele ainda não tinha conquistado. Isso é importantíssimo, ainda mais contra o rival que foi a LDU. Lógico que ela veio aqui com aquele jogo frio, esperando o tempo passar, tentando beliscar algum tipo de contra-ataque. Ali no primeiro tempo até teve uma escapadinha ou outra ali, mas aí também veio um cara importantíssimo que eu acho que foi a questão do Thiago Santos. Foi bem no jogo, né? A saúde dele, a velocidade, ele é impressionante. Porque não que o Felipe, que o Felipe ele estava avançado, né? Ele estava mais para construir. E o Thiago sozinho. O Thiago era praticamente o último homem, né? Tanto o Felipe Melo quanto o André jogavam à frente. Exatamente. Ele fazia a função absolutamente defensiva, né? E ele foi super bem. Às vezes tem gente que pode falar assim, poxa, mas às vezes ele estava longe do atacante, mas não, ele precisa, é melhor ele ter, porque ele também confia na velocidade dele. Então foi um jogador importantíssimo nessa condição. E o Fluminense sendo Fluminense, por mais que, igual o Mansur falou, dos dias mais inspirados tecnicamente, vamos dizer assim, para a questão de criatividade, por mais que a LDU atrapalhou, jogo decisivo é fazer isso que tem que fazer. Dentro de casa, amassou, ficou o tempo todo ali em cima e uma hora realmente acaba furando, né? Aquele quinto homem que era feito aqui do lado direito, no momento que ele não fez o quinto homem por aqui, eles tomaram o gol. É impressionante. Então você precisa fazer isso o tempo todo. E o Fluminense te exige muito. Então e sendo assim, o que o Mansur falou, eu acredito também que ao longo do ano o Fluminense vai seguir incomodando. A não ser que machuque 5, 6, 7 jogadores ao mesmo tempo. Porque você vê que o padrão ele é esse, já está encarnado em todo mundo ali. E é o jeito de jogar que incomoda demais o adversário também, né? É muito difícil, Felipe. É muito difícil você ficar minimamente com a bola. E você tem que ter gás para suportar isso. Então, parabéns ao Fluminense, acho que é uma baita conquista de novo. Essa foto aqui de todo mundo, e tem, lógico, gente faltando aqui, é muito legal porque você conquistar coisas assim importantes no futebol é eterno, ainda mais títulos inéditos como esse pessoal está conseguindo agora. Outra coisa, reparem na foto que um jogador da final de hoje não está presente. Exatamente o Samuel Xavier, é o Guga quem está nessa foto. Essa foto foi tirada no primeiro jogo, né?
lá em Quito, no Equador. Samuel Xavier passou por um período se recuperando de lesão. Hoje fez sua primeira partida na temporada. E o Diogo Barbosa, né? Tá o Marcelo. É verdade, tá o Marcelo aí. Hoje começou o Diogo Barbosa, o Marcelo entrou, verdade. Bem visto, Alex. Agora, tenho que dizer, o Samuel Xavier fez um grande jogo hoje, né? Mesmo sem o ritmo ideal, pelo menos para mim, participou com muita lucidez dos lances de ataque, chegou à linha de fundo diversas vezes, fazendo aquelas ultrapassagens que são costumeiras para ele dentro desse time do Fluminense, e só saiu porque sentiu algo ali no final do jogo, já na parte final do segundo tempo, quando acabou substituído pelo Guga. Mas é impressionante a regularidade do Samuel Xavier nesse time do Fluminense e o quanto, pelo menos para mim, foi hoje assim. Acho que o Fluminense talvez tenha feito seu melhor jogo no ano, pelo menos foi um jogo brilhante, mas acho que foi a exibição mais constante do Fluminense no jogo. Samuel Xavier teve uma participação fundamental. Não concordou, Mansur? Você me olhou, ficou pensando... Não, em relação ao Samuel Xavier, eu concordei. Não, sobre a atuação do Fluminense. Aliás, eu não concordei, não é exatamente com a atuação, eu não concordo um pouco com a avaliação de vocês sobre o Fluminense ter sido o Fluminense. No seguinte ponto, ficar com a bola hoje era quase uma consequência natural do que seria o jogo diante do que a LDU vinha fazer no Maracanã para qualquer time que fosse enfrentar a LDU nessas circunstâncias do jogo. A LDU ia ficar atrás e naturalmente a bola ia ficar com o Fluminense. O que me chamou a atenção é porque não é uma novidade do Fluminense, não é dizer que o Fluminense fez algo hoje no Maracanã que ele nunca fez, não é isso. Vou antecipar. A quantidade de cruzamento. Não, os pontas abertos. Ah, tá. O Fluminense foi para uma espécie de plano B que o Diniz utilizou em alguns momentos pontuais da última temporada, sem acumular, fazer o que o Fluminense tem de característica que mais o distingue, que é acumular jogadores no setor do campo, superpovoar aquele setor, sobrecarregar um setor do campo e trocar passe curto para tentar infiltrar. O Fluminense manteve áreas de um lado, Keno do outro, laterais por dentro, e aí o Samuel Xavier para mim foi importante, que era o único jogador que de fato dava profundidade. No espaço entre lateral e zagueiro, ele quase sempre ultrapassando. Mas o Fluminense quase sempre teve, e o Fluminense quase sempre rende menos quando joga assim. Ele se aproxima mais de um time comum, não que ele seja comum, porque ele é um ótimo time de futebol, mas ele se aproxima mais de um time comum quando joga nesse formato do que quando ele faz o seu jogo. O Fluminense termina o primeiro tempo quase sempre buscando o jogo do lado, área pouco ocupada. Isso, cruzamentos apenas para Cano, em desvantagem, 21 cruzamentos no primeiro tempo. Muita coisa. Para mim, esse retrato de um Fluminense que para mim fazia uma atuação abaixo do necessário para furar uma defesa que bloqueava tanto a área, isso vai até perto de 70 minutos de jogo. A grande mudança para mim tá... O que era o Fluminense no primeiro tempo? Os pontas abertas, os laterais por dentro, 5 homens empurrando a última linha. Arias, Cano, Keno, os dois laterais. E o Ganso, nesse jogo um pouco mais, vamos dizer, um pouco menos de aproximação do Fluminense, com o campo maior ele tem um pouco mais de dificuldade. Ele era o homem da primeira bola, tentando organizar o jogo por trás. Só que pouca chegada. Quando o Ganso vem armar o jogo atrás, ele se aproxima pouco, não é um jogador dessa dinâmica. E aí a grande mudança para mim da entrada do Renato Augusto é que ele é um jogador capaz de ser um organizador e de se aproximar para trabalhar em espaço curto. Envolver, tentar um drible, uma troca de passe curto e entrar na área. Na hora que sai o cruzamento do lado direito pro gol do Arias, tem 4 jogadores na área da LDU. E o último, o que tá na trave mais distante, né, tá por trás da defesa, que é o Arias, está sem marcação. Ali eu acho que a dinâmica do jogo com o Renato Augusto mudou característica da forma de atacar do Fluminense e o Fluminense começou a envolver mais. Mas na verdade, eu acho assim, o Fluminense, que foi o Fluminense, e nós falamos, ele não foi tão bem técnico, teve os cruzamentos errados, teve passes errados até lá atrás, que não é comum. Teve um time, parece que ansioso para fazer a pressão, mas ao mesmo tempo é uma bola virada, algo assim que muito tempo, às vezes só aberto, não fazendo essa aproximação, sendo que eu poderia, dentro do posicionamento da LDU, eles poderiam ter feito um jogo também um pouco mais por dentro, mas o Ganso ele sempre veio por fora. Do lado direito é o que saiu mais jogadas, né? Por causa do Samuel Xavier e até o Martinelli que ia por lá, com o Arias, enfim.
Só que realmente no domínio do jogo, da posse de bola, o Fluminense foi Fluminense, mas eu também concordo e falei na primeira fala, não foi brilhante, né? Como não foi o Keno brilhante. não foi tão bem. Mas O Arias fez os 2 gols, mas ele teve dificuldade de criar também, que é o jogador mais criativo. Mas vejam vocês, ó, ainda assim, não foi brilhante, mas para mim foi um bom jogo do Fluminense. Sim. No primeiro tempo, o Fluminense criou 3 situações bastante claras para fazer o gol, né? Teve aquele chute do Keno que a bola tinha endereço. Dava a impressão de que a bola entraria, né? O goleiro não chegaria na bola, foi um chute forte, a bola pega no Arias ali, que estava dentro da pequena área, em posição de impedimento. Teve uma do Samuel Xavier que ele vai ali de fundo, cruza para trás, o Cano domina a bola e perde um gol que ele não costuma, né? perder. E normalmente ele bate de primeira. Isso, ele dominou, a bola subiu um pouquinho, ele pegou, ela Eu acho que o ficou no cruzamento veio um chão. pouquinho mais atrás dele, ele sentiu a necessidade de dominar a bola. Exatamente. E teve ainda a do Martinelli, que ele fica de frente pro goleiro, né? Não estava com o corpo completamente equilibrado. A perna esticada. Isso, ele ainda consegue chutar e o goleiro espalma. Veja que com toda a dificuldade, o Fluminense ainda criou boas situações para sair na frente do placar. Porque a LDU não teve um lance de gol praticamente no primeiro tempo, foi ter lá no segundo, né? Então, assim, acho que quando eu disse que foi, para mim, um dos melhores jogos do Fluminense no ano, o Fluminense não vinha jogando bem na temporada, né? Dentro desse cenário, acho que hoje foi um jogo acima do que o Fluminense tem produzido nesse retrato recente, né? O jogo mais importante